Hello everyone, welcome to your English class. Seja muito bem-vindo aqui à sua aula de inglês. Se você não me conhece, eu me chamo Giovanni Giuliotti e eu tô aqui hoje para te mostrar principalmente quais são os três passos, as três chaves principais para você que está querendo aprender o inglês, para você que quer sair daquela mesmice de não saber o inglês. Para a gente começar, é importante você entender que tem um motivo por trás de você ainda não saber o inglês. Tem um motivo por trás de você ter, muitas vezes, até começado algum curso de inglês, mas não ter conseguido entender, não ter saído muito do lugar, não ter dado aquele passo maior. Tem motivo para você, muitas vezes, falar que entende bem o inglês, mas não sabe falar. Ou tem até um motivo para você ainda nem ter começado o inglês, não saber absolutamente nada. E eu estou aqui hoje para ajudar todos vocês, englobando todos essas turmas, todos esses grupos. É importante você saber que o inglês, ele hoje em dia já não é algo mais diferente, aquela coisa que vai te ajudar a só melhorar no seu trabalho. Não, é algo obrigatório hoje em dia. Você precisa saber inglês se você quer se destacar em qualquer área que você fizer parte. Muitas dessas áreas, só com inglês que você consegue. E um dado muito interessante que a English Council ele trouxe para a gente, mostrou para o Brasil, que apenas 5% da população realmente fala inglês. 5%. E o inglês é uma língua mundial, está no mundo todo. O mundo todo fala inglês. Todos os países têm a língua inglesa, está ali presente. E o Brasil, só 5% da população que consegue falar isso. E tem um motivo. Tem um motivo e a gente vai ver aqui hoje qual é esse motivo. Eu estou aqui para te mostrar isso e para mostrar que você consegue passar essa barreira, você consegue ir além do eu tenho medo de falar, ou eu não me sinto muito seguro, eu não tenho coragem. Para você que se sente assim, eu vou te mostrar hoje como que você supera isso. Nessa aula aqui. Não precisa nem esperar a aula de amanhã. Nessa aula aqui eu já vou te mostrar como que você supera isso. Mas quem que sou eu para falar assim, para afirmar que eu vou conseguir fazer isso? Bom, para você conhecer um pouquinho de quem é o Giovanni, quem é essa pessoa que está aqui se dispondo a mostrar para você o caminho do inglês, bom, eu trabalho já há 3 anos com o Centro Educacional 7 de Setembro, que é a maior escola aí de educação e ensino à distância que você pode encontrar. E eu já trabalho há 3 anos com eles. Tem mais de 3.000 alunos nessa parte do inglês. Então eu já ensino a minha técnica, eu já ensino esse método para mais de 3.000 alunos. Eles estão lá presentes, eu estou mostrando para eles e funciona. Por isso que eu estou aqui hoje. Esse método funciona. Outra coisa que eu também já fiz que mostra essa parte importante de você confiar em mim, essa missão de te ensinar no caminho de inglês, é que eu já trabalhei 7 anos traduzindo artigo científico. Durante esses 7 anos foi um inglês muito técnico, então não era um inglês básico, era coisa muito mais avançada, porque já era uma coisa muito mais formal. Durante esse tempo, também de artigo científico, de trabalhando como professor, eu também trabalhei na Disney, de Orlando, na Walt Disney World, de Orlando. Então, eu estava lá, nos parques da Disney, eu trabalhei lá, e essa foi definitivamente uma experiência que fez eu querer sair da caixinha, fez eu querer mudar a forma que é ensinado inglês hoje. Eu via os dados e eu falava, como que as pessoas não sabem? Não é algo tão impossível de acontecer. Qualquer pessoa consegue falar inglês. Qualquer pessoa consegue aprender uma nova língua. Então por que que para o brasileiro é tão difícil assim? Eu fui atrás, eu fui descobrindo e junto com o Centro Educacional 7 de Setembro, a gente foi desenvolvendo formas de conseguir alcançar vocês e mostrar como que vencer isso. Mas durante esse período que eu trabalhei na Disney, de Orlando, eles me ensinaram diversas coisas. Então eu tinha contato com diversas culturas, eu tinha contato com diversas outras línguas, com diversas outras pessoas que não são só acostumadas com o português. Elas são acostumadas com outras línguas, com as línguas delas e com o inglês também. E durante esse período eu trabalhei no Magic Kingdom, principalmente, que é o parque que tem o Castelo da Cinderela, e lá tem uma região do Velho Oeste. Essa região, eu lembro que quando a gente fazia vários treinamentos na Disney University, que é a universidade da Disney, a gente fazia diversos treinamentos. Dentre esses treinamentos eles falavam, você vai trabalhar nessa região, que é uma região de Velho Oeste. Então, se você conseguir, seria muito importante para a gente que você fizesse um sotaque mais sulista. Então, do sul dos Estados Unidos, aquele sotaque mais texano.
porque é típico da região faroeste ter aquele inglês mais puxado, mais preguiçoso, entre aspas, digamos assim. Então a gente teve treinamentos de como agir ali dentro. Por quê? Porque é um lugar que mexe com a imaginação e eles falam, você tem que entrar nesse personagem. Então era muito importante eu ter o meu inglês bem desenvolvido para que eu conseguisse atuar ali naquelas regiões. Eu conseguia também pegar turnos em outros parques, turnos em outras regiões, e nas outras regiões tinham outras formas de agir. Então tinham outras formas de você cumprimentar as pessoas, tinham crianças que você precisava falar, então tinha formas diferentes de você falar com uma criança. Tem coisas no inglês que você não vai falar com uma criança. Agora já tem formas de falar que funciona com um adulto. Então, tinha que ter esse feeling de como que funcionava o inglês nas regiões que eu estava trabalhando ali durante a Disney, durante aquele período que eu estava na Disney. Bom, além disso, eu também trabalhei com o Cirque du Soleil, eu trabalhei também em outras escolas de inglês, na FISC, na Wizard, sempre observando como é que funcionava toda essa parte de ensino do inglês. Então, digamos assim, eu sou apaixonado pelo inglês e eu estou aqui hoje me dispondo a te ensinar e te mostrar que tem um caminho que poucas pessoas sabem, mas que ele é muito efetivo. Observando todas essas pessoas e todas essas experiências que eu já passei, me fizeram ver que o foco que as pessoas dão para o inglês está errado. E eu vou te mostrar aqui hoje 3 pontos que você tem que sempre lembrar quando você estiver aprendendo inglês, quando você estiver estudando, quando você estiver principalmente falando o inglês. Esse é um ponto inicial assim, para a gente já dar um start, para você já me conhecer melhor. Praticamente você já me conhece, porque eu já falei aqui como eu sou, né? As coisas que eu fiz e por que eu estou aqui hoje te mostrando que você consegue. Você consegue, tá? Vamos entrar então agora no tópico de uma introdução para você entender por que esses 3 são importantes. Por que esses 3 não são tão focados hoje em dia. As pessoas das outras escolas de inglês, os professores hoje, eles não estão focando muito nisso. Mas aí eu vou te explicar o porquê que esses 3 são importantes e aí você vai começar a entender e vai começar a compreender aonde eu quero chegar. E eu te garanto, se você nunca ouviu nada do que eu vou falar aqui, provavelmente a sua mente vai mind-blowing. A sua mente vai explodir de tanta informação, de uma chavinha que vai virar ali para você e você vai ver o inglês de uma forma diferente. Para eu começar a te explicar, eu preciso perguntar para você: como você aprendeu o português? Como você aprendeu o português? Pera, antes da gente começar isso aqui, pega um papel e uma caneta, tá? Porque o que você vai ouvir aqui, você vai ouvir muita coisa. Você precisa anotar tudo isso aí. Deixar tudo anotado. Beleza? Então, pega o papel e a caneta e pensa nessa pergunta. Como que você aprendeu o português? Vou beber um golinho de água aqui porque estou falando direto, mas como você aprendeu o português? Bom, você pode ter respondido assim: ah, desde pequeno eu sei. Sempre soube português. Para mim sempre foi muito fácil. Por que isso? Por quê? Por quê? Quando você era pequeno, a primeira coisa que você aprendeu relacionada ao português foi a falar. Você era ali um bebê, virando já uma criança, você estava soltando as palavras, as pessoas iam te corrigindo e você ia melhorando a sua fala. Você não sabia escrever, você não sabia ler português. Depois que você já era uma criança, pegaram você, colocaram numa sala e falaram: escreve, lê. E aí você foi desenvolvendo essas outras habilidades. A primeira coisa que você aprendeu do português foi a falar. Não foi ler, não foi escrever, foi a falar. E toda língua é assim que deve funcionar. Primeiro, você aprende a falar. Depois, você vai entendendo essa coisa de regrinha, de verbo to be, de como escrever, como ler. Essas coisas é depois. Primeiro, fale. Primeiro, você tem que entender como que você vai se comunicar em inglês. Não é algo que você... eu vou saber escrever e depois eu vejo como falar. Não. Comece pelo falar, porque os outros vão ser muito mais fáceis. Vão ser muito mais fáceis. Voltando um pouquinho aqui, quando eu falei de que você é uma criança. Como que funcionava? Beleza, eu já te falei aqui que primeiro você aprendeu a falar. Então você já está entendendo onde eu quero chegar, que o importante é você falar. As outras coisas foram muito mais simples depois que você já sabia falar o português. Certo? Depois que você já sabia se comunicar, escrever e ler, foram sendo acrescentadas de uma maneira muito mais fácil. Mas quando você era uma criança, tem 2 pontos importantes de quando você era uma criança, que é o que vai ter ligação com os outros 3 que você vai ver que são essenciais para você. Quando você era criança, tinham 2 palavrinhas
muito importantes, que você provavelmente nem conhecia e talvez nem conheça hoje em dia, mas que é motricidade e neuroplasticidade. O que são essas coisas? O que são esses nomes doidos? Basicamente, é músculo e cérebro. Basicamente isso, mas eu vou ir mais a fundo, você vai entender melhor onde eu quero chegar. Quando a gente fala sobre motricidade, é a movimentação dos seus músculos. É como seus músculos estão se movimentando. Então eu estou aqui falando, ó, os músculos da minha boca, da região oral, eles estão se movimentando, estão se mexendo. Right? Certo? Certo. Eles estão se mexendo de uma forma que eu, Giovanni, já estou acostumado. Eu já sei falar português. Então eu já estou mexendo aqui a minha boca de uma forma bem ágil, bem rápida, eu já consigo falar. Quando a gente é criança, essa parte nossa está bem aflorada, então você está aprendendo a se movimentar, você está aprendendo a se mexer, seus músculos estão em desenvolvimento dessa parte de como se comportar. Então, conforme você vai falando português, o seu cérebro vai entendendo que aquelas movimentações que você está fazendo são algo natural, são formas naturais que você vai estar falando. Então, por exemplo, você aprendeu a falar mãe, mãe, mãe. De tanto você falar mãe, se tornou natural para o seu cérebro. Hoje em dia você já fala mãe, você já sabe falar mãe, porque os seus músculos já estão acostumados. O que eu quero dizer com neuroplasticidade? Quando você é pequeno, o seu cérebro ele está basicamente assim, ó, super volátil. Tudo que está entrando ali é informação nova, está entrando, é muito mais fácil. Conforme a gente vai crescendo, essa questão da neuroplasticidade vai ficando mais rígida, vai ficando mais consolidada aquele conhecimento. Eu já sei isso, então está consolidado, não preciso mudar, ele vai ser desse jeito. Só que quando a gente é adulto e ele está desse jeito, é muito mais difícil a gente liberar isso e abrir espaço para que essa movimentação nova que está vindo seja natural. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ainda não? Você vai entender agora, porque eu vou falar o primeiro ponto importante que você precisa saber e precisa conhecer para conseguir falar inglês, que são os fonemas. Meu Deus, teacher, o que é isso? O que são fonemas? O que é que você está falando? Que palavrão é esse? Se prepare que tem algumas palavrinhas que você ainda não vai conhecer, mas eu vou te mostrando o que é e a gente vai indo cada vez mais fundo. Como eu já te disse, vou te mostrar tudo aqui e você vai já receber esse material que é essencial para que você compreenda o porquê que você não fala inglês ainda e como que mudar isso, como que você vai mudar essa situação da sua vida, tá certo? Beleza, então eu falei aqui para você que esta movimentação da boca hoje em dia é natural para você, você já sabe falar português e o seu cérebro já está consolidado, então aquele conhecimento já está ali, você já sabe, é assim que fala e é assim que eu vou movimentar os meus músculos. Beleza, até aí tudo bem. Mas agora a gente entra na parte dos fonemas. O que são fonemas? Fonemas são basicamente os sons que a gente produz conforme a gente está falando. Então aqui, falando português, eu estou falando diversos fonemas para vocês. Estou falando aqui, ó, várias palavras têm vários fonemas. Esses sons, eles diferem de língua para língua. Em português, a gente tem aí, em média, 33 fonemas. São 33 sons que a gente produz enquanto está falando português. Já no inglês, a gente tem uma média de 44 fonemas. 44 sons produzidos. Só dessa conta você já consegue perceber. A gente tem 33 em português, a gente tem 44 em inglês. São 11 fonemas diferentes aí, uma média de 11 fonemas que só tem no inglês, que a gente não produz no português. Isso já vai mostrando para você. Tem alguns sons, então, que eu não sei fazer em português. Por quê? Porque o meu cérebro está acostumado só com o português. Está acostumado só com esses 33 fonemas. Tem 11 ali que eu não sei. Por que eu falei mais ou menos? Porque esses fonemas, eles variam de região para região. Então, tem região, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente fala, é um sotaque que pode não usar fonemas que lá em Minas Gerais vai usar. E vice-versa. Então, mesmo dentro de uma região que fala uma língua só, o Brasil é gigantesco. Mesmo dentro dessa região do Brasil, o português, ele vai variar o número de fonemas de região para região. E o inglês não é diferente. Os Estados Unidos também é gigante, tem diversos estados ali e cada um deles vai usar uma quantidade diferente de fonemas. Mas eu estou falando aqui para você que o inglês, de forma geral, tem 44. Não tem mais que isso. Algumas regiões pode ter menos, porque tem alguns fonemas que não são usados ali naquela região. E outras pode chegar nos 44. Tá? Mas eu estou te mostrando esses números para te dizer que em português tem menos do que em inglês. Então tem coisa em inglês que a gente produz que no português a gente não produz. Tem uma movimentação da região da boca que a gente faz em inglês que a gente não faz em português.
Logo, você já consegue perceber que essa movimentação do inglês ainda não é algo natural para o nosso cérebro. Então, se eu tentar falar, produzir esse som do inglês rapidamente, diversas vezes durante o dia, pode ser que eu não consiga. Por quê? Porque eu ainda não estou acostumado com isso, certo? Eu, no caso, estou acostumado, porque eu sei falar inglês, mas digo, as pessoas que não sabem falar inglês, elas não vão estar acostumadas a movimentar a boca porque elas não sabem como fazer isso. Tem sons que elas precisam fazer que elas não sabem fazer. Então, os fonemas são importantes. Quando a gente fala sobre fonemas, que são sons do inglês, a gente tem alguns pontos também ali que são essenciais. O primeiro deles, que eu preciso que você anote aí no seu caderno, pega essa caneta e anota. Se você não está anotando nada, você deveria ter anotado muita coisa. Mas você vai anotar isso aqui agora então. Ó. A escrita não representa a fala. Anota isso aí, enquanto eu bebo mais um pouquinho de água, porque eu gosto de falar. A escrita não representa a fala. Quando eu falo isso, quando eu falo essa frase, eu preciso que essa frase fique gravada na sua memória. Eu sei que está tudo consolidado aí, mas joga aí nesse meio essa frase. A escrita não representa a fala. O que eu quero dizer com isso? No inglês, o jeito que você escreve não vai ser o jeito que você fala. No inglês. Quando a gente fala do português, o jeito que você lê ali escrito vai ser o jeito que você vai falar. Então, por exemplo, a palavra banana. Você vê um B com A em português, você vai falar ba. Um N com A, você vai fazer o Nã ou o NA. O Nã é o do meio, depois você vai ver um outro N com A, você vai fazer o NA. Então, você vai fazer o quê? Banana. Em português, esse B com o A da escrita sempre vai ser um ba. Pode ser um bã, mas enfim, sempre vai ser ou ba ou bã. Nunca vai ser um bó. Porque um bó, você vai colocar um O, não um A. Certo? Na escrita. No inglês não é assim que funciona. Às vezes você vai ver um B com A na escrita do inglês que vai ter um som de bó, bi, bu. Depende, varia. Não segue um padrão. Em português a gente tenta seguir um padrão, né? Sempre que você vê um B com A, você vai falar determinado som. Você vai usar determinado fonema. Você vai usar o fonema do B, e o fonema do A. Em português, ba. Usou dois fonemas aí, ba. Em inglês, nem sempre que você bater o olho num B com A da escrita, você vai fazer o som ba. Você pode fazer algum outro som. Então, saber os fonemas do inglês é o passo número 1. Anotaram aí? Passo número 1. Saber os fonemas do inglês. Você saber quais sons são produzidos nas palavras, você já vai saber como que você tem que falar aquela palavra. Quando que você pode usar, em qual frase você pode usar. Então, passo número 1, fonemas. Lembra que a escrita não representa a fala do inglês. Então, não adianta. Você vai bater o olho no texto em inglês e você vai ler aquele texto sem saber falar o inglês, você vai fazer o quê? Vai ler com os fonemas do português. Você vai ver uma palavra banana, você vai falar o quê? Banana. Porque você só sabe os fonemas do português. Banana em inglês é banana. Olha isso. Banana, banana. É muito diferente a forma como você produz, mas a escrita dos dois é igual. Então, eu já te mostro aqui. O jeito que você vai escrever em inglês não vai ser o jeito que você vai falar em inglês. Por isso que não adianta, eu sou muito bom na escrita do inglês, mas na hora de falar o que está escrito, dá uma travada, não consigo, porque você não conhece ainda os fonemas. Você pulou o primeiro passo. O primeiro passo do inglês, que é saber os fonemas. É saber os sons que é produzido naqueles fonemas. Daqui a pouquinho, na aula de hoje ainda, eu vou mostrar para você uma tabelinha com os fonemas ali, a gente vai ver direitinho esses fonemas, tá? Esse é o primeiro passo dos fonemas. E ele é importante para você já ter esse estralinho ali. Já deu um estralinho em vocês? Ainda não? Falei muita coisa aqui que dá um mind blowing, que deixa a sua mente assim pilhadona, querendo mais. E eu vou te dar mais, porque tem mais coisa aqui para eu te entregar nessa aula de hoje, tá? Quando a gente fala dos fonemas, tem, além disso, né, dos fonemas em si, tem algumas coisinhas dentro dessa parte que são importantes você conhecer dentro desse primeiro passo. Então, além de você saber, legal, os fonemas são diferentes entre as línguas, a forma como eu escrevo é diferente da forma como eu falo, beleza, legal. Mas tem mais coisas sobre os fonemas que você precisa conhecer nessa aula de agora. Tem palavras em inglês
que elas são escritas de formas diferentes, só que a forma como você fala aquela palavra é igual. Então, por exemplo, a gente tem mar em inglês, mar. Mar em inglês você fala sea. É o fonema do S, com o fonema do I, sea. Mar em inglês é sea. Ver em inglês também é pronunciado see, S, com I prolongado, see. Os dois, eles são pronunciados da mesma forma, mas eles são escritos de formas diferentes. Igual, mar é escrito S-E-A, see. Já ver é escrito S-E-E, see. Mas eles têm significados diferentes. A pronúncia é igual. Isso acontece bastante em inglês. Essas palavras são chamadas de homófonas. Homo, igual, fono, som. Sons iguais, homófonas. São palavras que têm o mesmo som, mas têm significados diferentes. Isso acontece bastante em inglês, quando a gente está falando sobre os fonemas, quando a gente está falando sobre comunicação, conversação, falar o inglês. Então, esse é um ponto dentro dos fonemas que é importante você conhecer, que existem palavrinhas homófonas. Vão ter o mesmo fonema ali, mas têm significados diferentes. Ah, teacher, e como é que a gente reconhece isso? Como que a gente sabe que elas são diferentes? Contexto. Contexto é o que vai mostrar para você. Dependendo de onde você estiver, com quem você estiver conversando, das coisas que você falar ali, a pessoa vai saber que você vai estar falando sobre ver ou sobre mar. E muitas das vezes, eu preciso que você entenda isso, muitas das vezes vai ser natural. Só não é natural para quem ainda está aprendendo, para quem ainda está entendendo, para quem ainda está querendo compreender melhor. Para as pessoas que já sabem falar, só sai, é naturalmente, você já sabe fazer aquilo. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro já consolidou aquela informação. Você já usou aquela informação de tal maneira que o seu cérebro já entendeu que é algo natural para você. Você já movimentou a sua boca daquele jeito e o seu cérebro já aceitou aquela informação como algo natural para você. Então você já consegue se comunicar e falar o inglês. Quando a gente fala também sobre os fonemas, tem essa parte dos homófonos e é importante você conhecer esses sons, é importante você saber, porque muitas vezes você vai estar conversando com alguém, a pessoa pode te falar alguma coisa e você fica, pera, mas ela está falando de ver? Ver o quê? Ah, não, ela está falando de mar. Não, ela está falando de mar? Pera, ela está falando de ver? Então, você tem que conhecer as palavrinhas, você tem que conhecer que tem palavras diferentes ali, e isso acontece bastante no inglês. Acontece bastante no inglês, então você precisa conhecer essa diferença entre elas, tá? Recapitulando o que a gente já viu. Primeiro passo, fonemas. Dentro de fonemas, a gente tem palavras homófonas. Essas palavras homófonas são palavrinhas iguais no som. Você vai fazer os mesmos fonemas para falar ela, mas elas têm significados diferentes. Certo? Puxando outra setinha ali dentro desse que é os fonemas. Eu ainda não falei os outros. Dentro desse que a gente fala dos fonemas, a gente vai falar sobre vozeados e desvozeados. Escreve aí, vozeados, desvozeados. O que significa esses dois? O que é isso? Os fonemas, você tem a possibilidade de dividi-los de diversas formas. Você pode dividir os fonemas em vogais, fonemas em consoantes. Mas você também pode fazer uma divisão que é muito interessante, que você precisa conhecer, que são os fonemas vozeados e os fonemas desvozeados. Tem esses dois tipos de fonemas. O que é cada um deles? Pelo nome você já consegue perceber um pouquinho. Fonemas vozeados são fonemas que produzem som. Fonemas desvozeados são fonemas que não produzem som. Peraí, teacher, como assim? Você falou que fonemas são sons. Como que um fonema desvozeado é um som que não faz som? Como que funciona isso? Você vai entender e você vai ver que, eu amo inglês. Então eu tô aqui, meu olho tá brilhando falando sobre isso porque eu amo falar sobre isso. E eu quero que você sinta o que eu tô sentindo. E eu espero que você esteja sentindo um pouquinho disso que eu tô sentindo, de aprendendo a gostar do inglês, ou se você já meio que gostava, aprendendo a se apaixonar, amar o inglês. Porque uma vez que você gosta disso, vai ficar muito mais proveitoso. Mas se você não gosta também, fica aí, que eu vou fazer você gostar. Vou fazer você gostar do inglês.
Bom, vamos lá. Fonemas vozeados, fonemas que fazem som. O que isso significa? São fonemas que as suas cordas vocais, elas vão vibrar. As suas cordas vocais vão vibrar quando você estiver fazendo esse som. E os fonemas desvozeados são fonemas que não produzem som porque as suas cordas vocais estão relaxadas. Elas vão estar ali, paradinhas, vão estar assim. Enquanto que a vozeada que faz o som vai estar assim, ó, se mexendo. Você vai fazer agora um exemplo aí comigo, uma prática comigo. Como que você faz o som do Z do português? Você faz o quê? Z, z. Esse é o som do Z do português, certo? No inglês ele é bem similar também, então beleza. O Z do inglês é Z. Isso, muito bem. E o S do português é como? S. Tipo o som da cobrinha. S. No inglês, ele vai seguindo o mesmo padrão ali, ele é bem similar. Então, o S e o Z, vamos pegar os dois como exemplo. Você vai fazer agora de novo o som do Z, mas dessa vez, coloca os seus dedos aqui na sua garganta e faz o som do Z. Zzz. Sentiu? Não sentiu? Faz de novo. Zzz. Sentiu? Teve uma trepidação, teve uma movimentação aqui na sua garganta. Ela ficou mexendo bastante. Agora você vai fazer o som do S. Faz o som do S com os dedos na garganta. Não teve essa trepidação. Não teve esse mexer das cordas vocais. Por quê? O som do S ele é desvozeado. O som do Z ele é vozeado. A sua mente explodiu agora. Essa parte é muito, muito, muito importante você saber. Existem os sons que fazem som, existem os sons que não fazem som. Por que eu estou falando que é importante você fazer? Porque é isso que vai definir as palavras que você está falando. Eu vou pegar exemplos que você já conhece, exemplos do português agora. Ó. Como você fala onde você mora? Você mora em uma? Você pode falar apartamento, mas finge que é um sobradinho. Como você fala isso? É uma casa. Casa. Você faz o som. Que som você faz? O som do Z. Casa. Casa. Existe outra palavra que é extremamente parecida com essa, mas a única coisa que muda ali é esse Z. Ele não é mais um Z, vai ter um som do S. S. Caça. 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 O caçador, ele vai atrás da caça dele. Então ele está buscando, ele está caçando a caça dele. Então você consegue perceber que existem duas palavras e a única coisa diferente entre elas é um único fonema. Uma tem o som do Z e outra tem o som do S. E você já muda completamente o significado das duas. Então, enquanto uma você faz casar, outra você faz caçar. Consegue perceber? E no inglês, isso é extremamente importante. No português também é. Mas no inglês é ainda mais. Por quê? Porque tem aquele fator da escrita não representar a fala. Então, você precisa saber como você vai falar para saber como você vai escrever. Tá? Primeiro, você vai aprender a falar o inglês. Depois, você vai acrescentando as outras coisas de maneira mais fácil. Beleza, eu te mostrei aqui. Estou te mostrando tudo sobre os fonemas. Existem os homófonos, tem os fonemas vozeados, desvozeados. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma tabela com todos os fonemas ali. Mas, basicamente, é isso sobre o fonema em si. O nosso primeiro passo é esse. Eu queria que você conhecesse os fonemas, conhecesse o mundo, entendesse o que é isso, esse mundo dos sons. Para então a gente seguir para o nosso segundo passo. E o nosso segundo passo são os linking sounds. Meu Deus, que nome é esse, linking sounds? Sons de ligação. Nosso segundo passo são os sons de ligação. E é ele o culpado de muitas vezes você não conseguir. Teacher, eu já entendi essa parte de movimentar, eu tento movimentar ali, mas na hora de falar, eu pareço um robô falando. É por causa dos sons de ligação. Existem formas que acontecem naturalmente de você ligar os sons que você está falando. Você vai falar uma frase em inglês e acontece essa ressilabação de maneira natural. Eu estou te mostrando aqui que ele é o segundo passo importante de você conhecer, porque a partir do momento que você conhece como que funcionam essas ligações, fica mais fácil de você conseguir produzir esses sons. Fica mais fácil de na hora de que você for falar as palavras, ou na hora que alguém for falar
frases com você, você entender o que realmente a pessoa está querendo te falar. Por exemplo, a gente tem uma xícara de chá. Como que você fala uma xícara de chá em inglês? Você vai falar, na escrita, você vai escrever um A, você vai escrever o A, né? Depois você escreve outra palavrinha que é o C-U-P, C-U-P. Tá escrevendo aí? Não tá escrevendo? Então vai, escreve. A, depois C-U-P, C-U-P. Esse A significa uma, C-U-P significa xícara, O-F, O-F significa de, e por último T-E-A, que significa chá. Escreveu isso? Agora você vai me ouvir olhando o que você acabou de escrever. Se você for olhar isso daí que você acabou de escrever, você vai falar como a, cup, of, ti, ou ta, tea, tea. Você pode falar de diversas formas. Por quê? Você vai querer utilizar os fonemas, os sons que você sabe do português. Mas, o que acontece? Essa forma de falar é completamente diferente. E você vai falar comigo agora como que você fala uma xícara de chá em inglês. Primeiro você tem o A. Esse A você vai produzir o som como se fosse o A. É como se fosse um A com um tio. Você faz A, A. Produz esse som aí. Você deve estar pensando, nossa, o que é isso? O que eu fico fazendo A aqui? É um pouquinho engraçado, sim, é um pouquinho engraçado, porque esse som, por exemplo, ó, a gente já está vendo o nosso primeiro fonema aqui. Esse a gente não tem em português. A gente não usa isso. Então você já está conhecendo um primeiro fonema que a gente não tem no português. O A. Esse som. Aí você vai falar, tem sim, por exemplo, quando a gente usa o atil, que você já usou de exemplo. O som em si é um pouquinho diferente só do atil. Mas, se você falar com um atil, as pessoas vão conseguir te compreender, vão conseguir entender o que você está falando. Então, pode falar um a. Você pode estar falando você pode estar fazendo um pouco diferente de mim. Mas aí, a gente vai lapidando isso com o tempo, a gente vai melhorando a sua forma de pronunciar esses fonemas. Por quê? Lembra que eu te falei? Essa forma de movimentação desses músculos não estão ainda totalmente acostumadas pelo seu cérebro. Então, ele precisa entender que isso que você está fazendo aqui é algo que vai se tornar natural para você. Então, você precisa ficar fazendo para que o seu cérebro entenda que aquilo é natural. Então, repete aí comigo. Como que você fala esse A de uma xícara de chá? Como você fala uma em inglês? Você faz a. Isso. Depois a gente tem o CUP, que você faz como? Você não vai fazer cup, você não vai fazer o som de U. Lembra que eu falei? Escrita não representa fala. Por mais que você está vendo um C com U, com P, você não vai fazer cup. Não. Em inglês, esse U de cup, ele é um A. De novo outro A? Sim, de novo outro A. Você vai fazer o som do C, que nesse caso aí você vai fazer o K, como se fosse o som do K, A, e o P depois. Não tem um I no final para você fazer cupi, cupi ou cupê. Não, não tem I, não tem E. Termina com o som do P. Como que você faz o som do P? Faz esse som aí em casa. Isso, então vamos lá. C-U-P. Dessa palavrinha, como que fica? A, cup, cup, cup. Repete aí em casa. Cup. Isso, vamos juntar os dois. A cup. Isso, a cup. Isso, tá repetindo? Não, tá repetindo? Repete aí, eu tô igual a Dora Aventureira. Repete aí em casa. Cup. Isso, cup. Muito bem, certo. Depois você olha aí de novo no seu caderno. Tem o F que você escreveu, certo? Não é um som de um O e não é um som de um F. Você não vai fazer off, off. Não vai fazer isso. Essa palavrinha do inglês, O com F, você vai produzir que som? Como você vai pronunciar isso em inglês? O O, ele tá com som de A aí. A. De novo A. De novo A. A. E o som do F dessa escrita aí, você vai fazer o som de V. Você vai fazer of. 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 Repete aí em casa. Of. Isso, não é of. Não tem um I no final. Não é of, of, não. Termina no V. Of. Of. Isso.
E um outro ponto, aproveitando que eu falei sobre isso, né, de tirar esse i, tirar essa vogal do final, tira esse i, tira esse e, não tem esse som aí. No inglês isso é muito comum, ele terminar numa consoante. Em português a gente não tem palavrinhas que são terminadas com F. Não tem palavrinhas que são terminadas com V. Você não vai fazer of. Não, você vai ter que colocar alguma coisa ali depois. Vá, vó, vu, bé, bi. Você vai querer colocar uma vogal depois. No inglês isso não acontece. Então você tem que fazer como? Of, of. Como que você fala o F da escrita em inglês? Como que você pronuncia isso? Of, of. Talvez você pode estar pensando assim, meu, esse cara é maluco. Esse cara é doido, ele não sabe o que ele está falando. Confia em mim. Confia em mim, fica até o final dessa aula, vou te mostrar aqui mais coisas para reforçar esse conhecimento em você. Mas se ainda assim você não confiar, depois pega um dicionário, que hoje em dia não existe dicionário físico, né? Mas entra num dicionário online, pode ser da Cambridge, que é uma universidade famosa, pode ser da Cambridge, da Harvard. Procura o dicionário deles e escreve essa palavrinha lá, o F. Porque nos dicionários existem os fonemas. Nos dicionários você consegue encontrar como que são produzidas aquelas palavras. Então, se você escrever OF ali naquela pesquisa, você vai ver um of, of. Aí você vai lá e aperta o play no sonzinho que tem ali no dicionário, que também tem som nesses dicionários online. Você aperta ali o play, a pessoinha vai falar of, tá? Mas vamos voltar aqui para nossa frase. Uma xícara de chá. Vamos repetir as três que a gente já sabe. A cup of. E por fim, o T-E-A de chá, você fala com o som do T e o som do I prolongado. I, o I igual do português. I, I, sorrindo bastante, puxando ele bem forte. I. Então você faz o quê? I, ti, ti, ti. Chá em inglês é tea. Muito bem, muito bem. Vamos falar as quatro palavrinhas aí juntos. A cup of tea. Isso, beleza. Eu mostrei essa frase para você, a cup of tea, porque o que acontece é que você consegue facilmente ver que ocorre uma ressilabação ali. Lembra que a gente estava falando do segundo passo? Lembra que a gente estava falando do segundo passo, né? O segundo passo qual era? A conexão de sons. Os sons de ligação. Essa conexão acontece em a cup of tea. Se você está aprendendo inglês ou se você está ali falando aos pouquinhos, você percebe que você fala devagar. Você fala a cup of tea. Mas ali acontece uma ressilabação. Onde acontece uma ressilabação? No cup of. Ali você consegue juntar os dois. E na hora que você fala, soa parecendo que é outra coisa. Mas essa conexão é natural, tá, gente? Não é algo que você tem que ficar pensando, inventar. No começo, tudo bem, porque eu tô te mostrando isso agora, você não conhece ainda. Então, no começo, não faz mal você ficar pensando. Ah, aqui eu consigo juntar, consigo falar de uma vez só. Não preciso ficar separando aqui, para ficar mais natural na fala. Mas a partir do momento que você começa a utilizar no seu dia a dia, vai lá falando, errando, revisando, falando, uma hora você vai ver que a ressilabação ela é natural. Você não precisa ficar pensando muito em como fazer ela. E nesse caso, você consegue fazer em cup of, que fica como? O P do final do cup vai juntar com o A do começo do of. Então fica como? Cup of, puv. Repete aí em casa. Puv. Som do P com o som do A e o som do V. Puv, puv. Como que fica isso? A cup of tea. A cup of tea. Talvez você vai conseguir perceber. Talvez não, mas tenta perceber. Eu falando naturalmente. Eu vou falar naturalmente agora. A cup of tea. Perceba que eu faço a ressilabação. A cup of tea. A cup of tea. A cup of tea. A cup of tea. Eu vou falar devagar e eu vou acelerando. Você vai conseguir perceber isso. Ó. A cup of tea. 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 A cup of tea.
uma xícara de chá. Ah, Teacher, isso é muito difícil. No começo porque você acabou de aprender isso. Eu acabei de te mostrar que isso existe. Então, no começo, você vai ficar ali pensando um pouco na hora de produzir isso, vendo se dá para juntar, se não dá. E tem várias coisinhas do inglês que é do jeito que é, exatamente por causa dos sons de ligação. Por quê? Tem coisas que você vai tentar falar que não vai dar para encaixar. E vai ficar um negócio maçante. E isso acontece com todas as línguas. Todas as línguas, elas passam por mudanças constantes. Não são mudanças do dia para a noite. Ah, mudou, agora é assim. Não. São mudanças que vão acontecendo com os anos. O português, por exemplo, tinha o famoso você. Nunca foi. Lá antigamente não era você. Você falava como? Vós me se. Vós me se. Só que isso, para você falar, vós me se foi no mercado, a pessoa gastava muita energia, ficava falando muito, sendo que poderia ser mais simples. Então você simplesmente poderia falar você. O vô de vós me se com o vô de vós, né, do comecinho do vós, me se, o se do final. Você. Vós me se virou você. E ficou algo muito mais natural, muito mais prático. E hoje em dia é correto você falar você. Então essas modificações da língua sempre vão acontecendo. E o inglês, ele, em diversos pontos dele, foi moldado exatamente por causa da fala. O jeito que você fala. Muitas coisas foram sendo modificadas, a produção de som foi sendo modificada exatamente para tornar algo mais natural, para tornar um jeito que você consiga se comunicar de uma forma que você não precisa ficar parecendo um robô ou falando um monte de coisa para explicar um negócio que muitas vezes é bem simples e fácil e prático, como uma xícara de chá. A cup of tea. Entende? Então, esse segundo ponto, ele é importante de você conhecer na hora que você for formular frases com as palavras que você aprendeu usando os fonemas. E você percebe que o português, você nunca aprendeu isso no português, mas existe no português. Só que lá atrás, quando você era uma criança, você foi aprendendo isso naturalmente. Ninguém chegou para você e falou, não é assim, você tem que juntar assim. Vez ou outra alguém poderia ter falado para você, tipo, você não fala banana, você fala banana, e não bananá ou banana. Você fala banana. Alguém já deve ter falado isso para você. Ou com outras palavras, quando você era uma criança. Você não vai lembrar, mas quando você estava aprendendo a falar a língua. Então, nesse momento que você vai aprender a falar inglês agora aqui comigo, você precisa entender esses pontos, entender que vai existir momentos que você vai ouvir alguém falando inglês e a pessoa vai estar fazendo ligações ali e você vai ficar, que é isso que ele está falando? Um outro exemplo, eu comi 8 ovos em inglês. Se eu falar isso em inglês, fica como? I ate 8 eggs. Existe a possibilidade de eu fazer uma ressilabação aqui. Ao invés de eu falar assim, I ate 8 eggs. Beleza, entendi. Ele quis dizer que ele comeu 8 ovos. Mas se eu falar isso tudo rápido e junto, vai soar como uma outra palavra. Você vai ficar, o que ele está falando? Eu posso falar, I ate 8 eggs. I ate 8 eggs. I ate 8 eggs. Eu fiz uma ressilabação ali no meio que pode te confundir e falar, que palavra é essa? O que é 8 eggs? 88. Que palavra é essa? Não estou entendendo. Porque a pessoa não conhece esse tipo de ressilabação. Não é natural ainda para o cérebro dela esse tipo de ressilabação. Por isso ela tem dificuldade de assimilar essa informação do inglês. Estão conseguindo compreender? Por que esse segundo passo é importante? Entenderam? Pegaram? Conseguiram? Beleza. O nosso terceiro e último passo, olha, ele é importantíssimo. Ele é essencial para que você consiga alavancar o seu aprendizado do inglês. Só que ele não vai funcionar se eu só te falar. Igual os outros também. Os 3 passos não vai adiantar eu só te falar. Beleza, agora eu sei. Agora eu vou conseguir. Não. Você tem que usar esses 3 passos. Você vai ter que colocar ele em prática. Como que você faz isso? Usando o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Antes de eu falar o terceiro passo, gente, isso aqui não é milagroso. Isso aqui não é tipo, nossa, eu sei esses 3 passos. Oh, meu Deus, agora eu sei inglês. Não é do dia para a noite. Isso é algo que você vai construindo com o tempo. Essas 3 ferramentas que eu estou te dando é para você otimizar esse tempo, para não precisar ficar horas e horas e horas e horas e anos e anos em cursinhos de inglês aprendendo. Não, otimize esse tempo. Tem como você otimizar esse tempo. Da maneira correta. Sem precisar ser uma coisa maçante de ficar sentando e aprendendo verbo to be, passado, presente, futuro, passado, presente, futuro.
Não, não precisa ser assim. Você pode aprender pela fala. Se eu perguntar para você, você sabe o que é pretérito mais que perfeito? Pretérito imperfeito? Pretérito perfeito? Não. Muitas vezes, se você não for tipo, um estudioso, mas a ponto você realmente não gosta do português, dessa coisa de gramática, de entender, você não vai saber. Você usa isso no seu dia a dia? Muitas vezes você acaba nem usando. E se usa, você acaba nem sabendo que você está usando. Então, por que que no inglês você quer entender? Ah, isso aqui é simple present, isso aqui é present perfect. Você não precisa saber desses nomes. Você precisa saber como usar. Como que você aprende a como usar? Usando. Usando. E é por isso que a gente tem o nosso terceiro passo. Nosso terceiro passo, escreve aí, revisão. Revisão. Escreve aí. Beber uma água. Por que que a revisão é importantíssima e por que que ela entrou como um terceiro passo para você aprender o inglês? Lembra que eu falei lá atrás que o seu cérebro, quando você era pequeno, ele estava assim, né? Uau, coisas novas, conhecimento, eba! Repetindo tudo que eu tô fazendo, ó, tudo que eu tô vendo, eu tô repetindo. Ele tava lá, né, de boinha. E aí, conforme você vai crescendo, ele vai diminuindo e ele fica assim, ó, cada vez mais fechado, cada vez ali mais criando esses muros. Essa criação desse muro impede você de aprender o inglês de verdade. E como que você vai fazer o seu cérebro ficar então de novo daquela forma assim, de boinhas? Como que você faz isso acontecer? Você tem que ficar ali, ó, forçando, 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 e aí ele vai estar assim, ele vai ficando cada vez mais maleável. Então você tem que fazer o seu cérebro ficar maleável. Como que você faz isso? Revisão. Revisão. Você vai ter que usar esse conhecimento que você sabe, vai ter que ficar revendo e fazendo e fazendo e fazendo, até uma hora que vai entrar no seu cérebro e ele vai consolidar ali no seu cérebro. E você não vai mais precisar ficar pensando para fazer. Você só vai fazer. Só vai acontecer. E para você chegar nesse ponto, você precisa revisar. Você precisa saber o que você está fazendo e revisar aquele conteúdo. Lembra que eu falei? Quanto mais você mexer a sua boca da forma certa, dos fonemas, né, que você ainda não sabe mexer a boca para fazer os fonemas, conforme você vai mexendo a boca cada vez mais, o seu cérebro vai ficando mais maleável e vai aceitando aquilo como algo natural na sua vida a partir de agora. Então você não vai ser só o português que você vai conseguir falar, vai ser o inglês também. Como que você alcança isso? Revisão. Gente, não tem chave milagrosa, milagre, não. Eu estou te mostrando os 3 passos para facilitar esse ensinamento para você, para facilitar, para você gostar e ser algo prazeroso. Porque vai ser. A partir do momento que você aprende pelos fonemas, pelo método fônico, você vê que é um mundo de possibilidades lindo, que vai fazer ficar tudo muito mais fácil. Eu te mostrei aqui, você consegue já falar uma xícara de chá, você lembra como fala? A cup of tea. A cup of tea. Viu? É um negócio que não precisa ser. Ah, ó. Aqui, desse jeito aqui, ó. Primeiro você coloca isso daqui pra trás, daqui pra frente. Não, não regrinha nenhuma, não. Fonemas. Fonemas. Fala, fala, coloca pra fora. Quanto mais você vai falando, mais o seu cérebro vai entendendo. Aí você tá conversando com alguém que sabe, a pessoa fala, não, assim, você produz assim, ó. E vai falar, aí sim, ah, tá. Aí você produz de novo. Falou de novo, a pessoa, não, você produz assim, ah, tá. Até uma hora que você vai produzir o certo. E é desse jeito, gente. Não queiram colocar os cavalos, não, a carroça na frente dos cavalos. Eu ia falar aí uma expressão antiga, né, já mostrando a minha idade, porque a gente não sou novo, sou meio velho já. Mas você não precisa ficar colocando a carroça na frente dos cavalos. Go slow to go fast. Vá devagar para que você consiga ir rápido. Não queira já sair falando tudo. Você tem que ir aos poucos e aos poucos você vai conseguindo produzir esses sons, produzir os sons, conseguindo falar inglês. Vai indo devagarzinho. A cup of tea. E a partir do momento que você vai indo devagar, você vai conseguindo acelerar isso até uma forma que vai ficar natural para você. Porque o seu cérebro já vai estar como? Só de boinha lá. Pode vir. Pode vir cada vez mais. E o método de ensino tem que ser sempre puxar para isso, puxar para revisão. Não adianta você chegar na aula 1, ver um monte de conteúdo novo, vai para a aula 2 do curso, ver um monte de conteúdo novo, vai para aula 3, um monte de conteúdo. Não! Você tem que ver a aula 1, na aula 2 você tem que puxar algumas coisinhas da aula 1 e ver conteúdo novo. Da aula 3, puxa um pouquinho da aula 2, aí você vê conteúdo novo. E vai usando e vai conectando, igual sons, vai se ligando o tipo de ensinamento, o tipo de aprendizado que você está esperando. Não adianta você chegar lá, vai ter um diálogo ali no caderno e você vai ficar How are you? I'm fine.
Aí você vai chegar lá fora e vai falar pra alguém, How are you? Aí a pessoa vai, nossa, tá bem? Aí a pessoa vai responder pra você, I'm doing great, thank you. And you? Aí você vai ficar, eu não tô entendendo, não era I'm fine que a pessoa devia falar? Por que a pessoa tá falando outra coisa? Então, essa coisa robotizada não pode acontecer. Não pode, porque a língua passa por variação. A língua está sempre variando, está sempre mudando. A forma como as pessoas se comunicam tem infinitas possibilidades. Tem muitas e muitas possibilidades que a pessoa pode responder. Como você está? Eu posso te responder de várias formas. E o I'm fine, sinto lhe informar, se você já ouviu alguém falando I'm fine, não é tão comum. Tem outras formas muito mais comuns. Por exemplo, doing okay. Doing okay, indo bem. Ou just, eu ia falar ou just. Ou só o okay. Okay. A pessoa não vai falar I'm fine, I'm okay, and you. Não. Muitas vezes ela vai juntar tudo ali, fazer um monte de ressalação. Doing okay, how about you? Então, não adianta você querer ser um robozinho de sentar na cadeira, ficar ali lendo no caderninho, ficar escrevendo no caderninho, porque não vai funcionar dessa forma, tá? Você precisa aprender da maneira correta. E eu te dei aqui as 3 chaves para você aprender da maneira correta. Essa é a forma correta de você aprender. Para a gente continuar, eu te mostrar aqui mais coisas, eu vou pedir para colocar aqui na tela agora os fonemas do inglês. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo aí para vocês? 44 fonemas. Tem 44 sons mostrando na sua tela. Você deve estar batendo o olho e falando, meu Deus, o que são essas coisas? O que são esses símbolos aí? O que é essa loucura toda? Os fonemas, eles vão estar sempre presentes quando você for ver por aí em outros lugares, sem ser nessa planilha, obviamente, porque aqui eu criei exatamente para essa aula. Mas se você for ver em outros lugares, em outras apostilas, que realmente usam isso, que são raras hoje as que usam isso, mas os fonemas eles são representados em 2 barras. Então tem 2 barras, o fonema vai estar ali dentro, para você já conseguir identificar, aquilo ali é o fonema, então é assim que eu vou produzir o som. Você vai bater o olho nesses símbolos daqui e você já vai saber pronunciar aquilo. Ai, teacher, como é que fala, não sei, cadeira em inglês? Eu estou lendo aqui, eu estou vendo na escrita, está escrito um C-H-A-I-R. Mas esse C-H-I-R não é Shair. Shair, não é assim, né? Aí eu vou te falar, ó, tá ok, vou te mostrar, esses são os fonemas. Você vai bater o olho e você vai saber. Ah, esse daqui é esse fonema, esse daqui é esse fonema, esse daqui é esse fonema, esse daqui é esse fonema. Então eu sei produzir chair, 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 chair. Legal, né? Isso aqui pode te deixar maluco. Meu Deus, tem muita coisa aqui dentro. Tem muita coisa. Só nessa tabelinha aqui, você já consegue extrair muita coisa dos sons em inglês. Tem desenhos aí que não tem no português, como eu já te disse. Tem formas aí muito diferentes. Então você está vendo que em cima são as vogais, essa parte de cinza. Embaixo você tem, em amarelo, as consoantes, sons de consoantes. Tá? Eu dividi assim dessa forma. E você consegue ver que o fonema que ele está escrito com a cor preta é um fonema vozeado. Você vai fazer som, a sua garganta vai vibrar para fazer esse som. Os que estão em cinza, na escrita, da escrita de cinza, eles são desvozeados. Então você não vai, a sua corda vocal não vai mexer. Olha aí na tabela, você está vendo, por exemplo, está escrito aqui, ó, consoantes, né? Essa parte do amarelo. O primeiro que tem ali é o P. Você já vê o P, aí já tem até um exemplo de uma palavra ali com P. Esse som do P, ele tá como? Ele tá em preto ou ele tá em cinza? Cinza, porque ele é desvozeado. Como que você faz o som do P? Faz o som e encosta aí na garganta. Consegue perceber? Esse som do P, ele tá em cinza porque ele é desvozeado. E do lado dele tem um som, um fonema, que ele é o que eu considero de som irmão, digamos assim. Eu que falo irmão, porque ele é posicionado da mesma forma do P, a sua boca ela vai estar na mesma posição. Os lábios, a sua mandíbula, a sua língua vai estar exatamente na mesma posição do P, mas você vai fazer um som. Então você vai fazer o quê? B, 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 b. Viu? Isso acontece muito em inglês. Tem os sons irmãos, só que um é vozeado e outro é desvozeado. Eu mostrei para você o Z e o S. Z, S, Z, S. Por que eles são irmãos? Porque eles estão posicionados exatamente da mesma forma. Só que um você está fazendo som e o outro você não está fazendo som.
O P e o B funcionam da mesma forma. Um você está fazendo som, o outro você não está fazendo som. B, B, B. E só que, ó, só você bater no olho nesse quadradinho aí, nessa tabela, você já consegue ver quais são os sons irmãos. O T e o D são sons irmãos. D, 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 D. Eu não mudo nada. Só que as minhas cordas vocais mexem e o outro não. Por isso que é importante você dividir os fonemas nos vozeados e desvozeados. E se você tem um fonema vozeado, você já pode pensar, eu acho que deve existir um desvozeado desse fonema. Então pode ser um fonema que eu posso produzir da mesma forma que eu estou produzindo aqui, só que não fazendo som. Então assim você já consegue ir percebendo que existem essas diferenças, né? Essas mudanças de som e não som dentro dos fonemas. Além da diferença da vogal e da consoante. Sim? Conseguiram pegar? Eu queria ver com você. Você já tinha escutado isso antes? Essas coisas que eu falei aqui, de fonemas, de som, de vozeado, desvozeado, irmãos. Você já tinha escutado isso em algum lugar? Enquanto você está me respondendo aí, vou tomar uma água. Provavelmente, você deve ter falado que não. Talvez, você pode ter, obviamente, uma pessoa ou outra que já deve ouviu falar. Ah, eu já tinha ouvido falar isso de sons e tal, de fonemas, de homófonos, de ligação, já tinha ouvido falar disso. Mas você já tinha ouvido falar que esses são os três essenciais para aprender inglês de verdade? Eu já estou usando esse método que eu te mostrei aqui há 3 anos. E eu te digo com certeza que funciona. Ele muda a forma como você vê o inglês, ele muda a forma como você estuda o inglês, otimizando o tempo. Porque tempo hoje, gente, a gente não pode desperdiçar. Você não pode chegar numa escola de inglês e a escola de inglês falar para você: ah, aqui a gente tem esse módulo, esse módulo, esse módulo. No total, dura 7 anos o curso. Maluco, 7 anos um curso? Não, jamais, jamais. Não, não precisa disso tudo. Tem uma forma de você ir mais rápido. Eu não tô te falando aqui para você que você vai ser fluente. Não, eu tô falando aqui que você vai conseguir conversar. Conversar. Tem palavras em português que eu não sei. Que alguém pode me falar que fala, eu não sei o que é isso, é português? A pessoa, sim, português. Inefável, você sabe o que é inefável? É uma palavra do português. Você não sabe. Você é fluente em português? Sim, é fluente em português. Então o que eu estou te oferecendo aqui não é que você vai ser o melhor de todos. Eu estou te falando que seguindo esses 3 passos você vai conseguir se comunicar e não vai demorar 7 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos. Não vai demorar tudo isso. Você vai conseguir conversar em inglês sem esperar anos e anos e tudo isso para você conseguir se comunicar. Não precisa disso tudo. Pensando por esse lado, te falando e confirmando isso, porque eu já vivi experiências nos lugares que eu te falei, Disney, Cirque du Soleil, já trabalhei traduzindo artigos, já trabalhei ensinando pessoas, com crianças, com adultos. Eu já trabalhei com as pessoas. E foi pensando nisso que eu sentei com o Centro Educacional, que é quem está oferecendo esse curso para você. A gente sentou e a gente desenvolveu tudo isso que eu te falei aqui hoje. A gente desenvolveu. Há 3 anos atrás, eu estava sentando numa cadeira com uma equipe e a gente pensou, como que a gente pode ajudar essas pessoas que estão querendo falar, mas que têm dificuldade? Por que que é assim? E depois de muito pensar e pensar mesmo, a gente percebeu que são esses os problemas. O que são os problemas? As pessoas oferecendo cursos de inglês abusivos, os preços, lá em cima no alto, pega e paga taxa de matrícula, paga mensalmente, paga o material e o tempo. As pessoas ofereciam cursos que demoravam anos para a pessoa aprender. E eu ficava, gente, eu não demorei tudo isso. Por que que é assim? Por que que as pessoas colocam esses empecilhos? Como que a gente faz para quebrar isso? E aí eu lembrei lá atrás na Disney, quando a pessoa sentou e falou para mim, existem formas diferentes das pessoas falarem. Eu queria que você conseguisse falar o inglês sulista aqui, porque você está trabalhando numa área que é mais puxa mais ali para o Velho Oeste, e ia interagir melhor, ia aumentar a imaginação da pessoa, ia fazer com que o ambiente ficasse mais agradável. E aí eu comecei a sentar e falei, é a partir disso. Como que funciona isso? Estudei, estudei, estudei e eu estou te apresentando aqui. Esta é a solução. Essas três chaves é a solução que vai fazer com que você aprenda o inglês e não demore anos aprendendo inglês. A gente sentou, a gente desenvolveu esse curso aqui para você de inglês iniciante.
Mas eu quero agora pegar na sua mão e falar: vem comigo, que eu vou te mostrar que tem muito mais. Inclusive, a gente vai ter uma aula amanhã e eu vou mostrar muito mais para você. Em 2 aulas não é o suficiente para te mostrar tudo. Por isso eu estou te falando, me dê a mão aqui para o Giovanni, junto com o Centro Educacional 7 de Setembro, a gente vai te levar para um patamar que você muitas vezes não esperava. Muitas vezes você nem passou pela sua cabeça que isso existisse. Se eu já te mostrei nessa primeira aula coisas que muitas vezes você não sabe, você vai ver na aula de amanhã. Você vai ver nas próximas aulas que a gente vai ter junto que as coisas são diferentes, e coisas que você nunca nem imaginou mas que vai te ajudar a ir para um novo lugar, um novo patamar, o mundo dos sons. Foi pensando nisso que a gente desenvolveu uma plataforma de inglês só relacionada a sons. Sons. Aprender pelos sons a conversar, aprender pelos sons a escrever, aprender com o som como ouvir, como entender melhor. E dentro dessa plataforma, eu estou ali dentro, eu estou mostrando tudo isso aqui, a gente está desmembrando fonema por fonema, palavras por palavras, porque cada palavra importa. Se você não sabe uma palavra ali, pode já ter uma falha de comunicação. Então, cada palavra é importante. E dentro dessa plataforma, eu vou mostrar ela aqui para vocês entenderem como é que ela funciona. E eu vou mostrar os pontos importantes de você aprender o inglês. E eu coloquei isso dentro da plataforma. Eu coloquei esses 3 pontos e tem vários, como é que fala? Vários subtópicos dentro desses 3 pontos que eu coloquei dentro dessa plataforma que são importantes. Eu vou mostrar a plataforma aqui agora para vocês, porque dentro dessa plataforma, eu vou abrir aqui no iPad. Dentro dessa plataforma, você vai ver que tem muito mais. Não é só a base. Você precisa ir além da base. Ó, deve estar mostrando para você o iPad aí agora. Eu estou aqui mexendo no iPad, ele vai mostrar agora na tela para vocês. Esse é basicamente o nosso site. Aqui eu coloquei todo o conhecimento, tem mais de 250 aulas aqui dentro. E toda aula, toda semana a gente tem aula ao vivo. Toda quarta-feira eu entro ao vivo com os meus alunos dessa plataforma. Além disso, tem uma aula nova por semana também. Então tem 2 aulas novas, uma ao vivo e uma já gravada que eu jogo lá na plataforma. Então ela tá sempre, toda semana vai ter coisa nova lá para vocês. Vamos ver aqui, ó. Além disso, você consegue favoritar aulas. Ah, parei nessa aula aqui, deixa eu favoritar para eu lembrar. Ah, nossa, essa aula aqui, ó, tem um negócio muito importante que eu preciso revisar, lembra? Terceiro tópico, revisar esse conteúdo, deixa eu favoritar essa aula. Já tem aqui, ó, aula ao vivo, você já consegue entrar e assistir a sua aula. O ranking, você consegue ver o ranking dos alunos, porque conforme você vai avançando na plataforma, vai fazendo os exercícios, vai vendo as apostilas, vai vendo as aulas, você vai ganhando pontos. E dentro desses pontos, você vai subindo no ranking dos alunos. E aqui também tem o suporte, caso você precise falar com o suporte. Nessa primeira parte, ó, Speak Out. É como é o nome da plataforma. O que significa Speak Out? Speak Out. Já dá para você até fazer uma conexão, uma ressalação que a gente aprendeu hoje. Speak termina com K e a gente começa com ao. Então você faz o quê? Out. Speak out. Speak out. Speak out. O que significa speak out? Significa fale para fora, coloque para fora, se imponha. Fale inglês de vez. E é por isso que a nossa plataforma chama Speak Out, tá? O nome da plataforma é Speak Out Plus. O curso em si chama Speak Out. Aqui você vai encontrar, já nessa primeira parte, começa por aqui, aí eu explico como que funciona dentro da plataforma, como que você estuda, como que você otimiza o seu tempo, como estudar tudo que tem ali dentro, em relação ao certificado, grupo do WhatsApp, porque você também vai ter acesso ao meu WhatsApp, a gente vai conseguir conversar, você vai poder mandar áudios para mim em inglês, a gente vai conversando juntos, sempre que precisar. Aí aqui tem o básico remasterizado, que eu estou jogando aulas novas toda semana, e aí, enfim, vai ter nas outras 250 aulas, estão dentro aqui do Speak Out Plus, básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2, e por aí vai. Além disso, a gente tem os cursos complementares, que você descendo, você vê um pouco mais. Tem um curso exclusivo de leitura de artigo científico, eu te ajudo como ler um artigo científico. Eu já disse para você que 7 anos de experiência nessa área já está de bom tamanho, né? Então eu já consigo mostrar para você como que você faz para ler um artigo, como que você pode melhorar essa parte, né, de otimizar a sua leitura. Tem inglês para viagem, inglês com nativo, que é com uma professora americana mesmo, inglês para a área da saúde, e aí vão tendo outras coisas. Aqui a gente também tem as atividades. Está lotado de atividade lá dentro. Para o quê? Revisão. Lembra que eu falei? É importante você rever os conteúdos que você aprendeu.
Através do quê? Atividades. Tem jeito melhor? Atividades. É o melhor jeito. Cada uma dessas aulas vão ter os e-books também. Então, toda aula tem e-book com a explicação. Depois da explicação, tem ali palavrinhas com os fonemas. Depois dessas palavrinhas com os fonemas, tem as atividades. Então, é um e-book bem completo por lição. Então, tem muito e-book aqui dentro. E também tem a parte da Masterclass. Masterclass são aulas específicas de temas específicos que muitas vezes eu não consigo encaixar dentro da aula, porque é muito denso, é muita coisa. Eu pego e crio uma única aula completona falando sobre aquele assunto. Então, por exemplo, como perder o medo do inglês, small talk, que são habilidades sociais. Como que você consegue conversar com alguém? Como que você puxa assunto com alguém? Desenvolve mesmo a sua comunicação em inglês. Tem uma aula só disso. Acentos em inglês, como que funciona? Existe acento em inglês? Não existe? Tem uma masterclass sobre isso. Aí tem uma masterclass exclusiva de como estudar com séries de TV. Enfim, tem várias masterclass aqui dentro também da plataforma. São diversas coisas que você pode utilizar. Eu te dou aqui todas essas 3 ferramentas, tá dentro dessa plataforma e eu te dou, junto com o Centro Educacional 7 de Setembro, a gente pega na sua mão e fala, vamos, ó, eu vou mostrar para você como que funciona essa plataforma do inglês. Você não tá sozinho lá dentro, eu tô o tempo todo lá dentro. Então, tive uma dúvida, escreve um comentário lá. Escreve um comentário para mim, porque eu tô sempre olhando os comentários também. Tô sempre respondendo os comentários da plataforma. Então, é isso que eu quero de você. Eu quero não só dar esse curso gratuito, beleza, uma aula. Não, isso não é o suficiente para você aprender o inglês de verdade. Eu te dei aqui as ferramentas. Agora eu quero pegar na sua mão e falar: vem comigo que vai ser sucesso. Eu vou conseguir fazer você aprender a falar o inglês de uma vez por todas. Eu vou tirar esse medo que você tá de, eu não consigo falar em público, eu não consigo falar com os meus amigos que sabem falar inglês. Eu fico travado na hora, me dá branco, eu não consigo. Eu começo a suar frio. Relaxa. Eu vou te ajudar. Eu consigo quebrar esse medo em você. Não confia em mim? Eu te mostrei as 3 formas de você fazer isso. São 3 formas. Simples formas de você fazer isso. E está tudo aqui dentro da plataforma, está tudo descrito nessa plataforma. Então você vai conseguir desenvolver isso e vai acabar com aquela frase de eu entendo muito bem o inglês, mas eu não sei falar. Ou aquele, eu não falo inglês não. Já fiz uma vez um cursinho, mas não consegui. Não. Chega de falar isso. Você fala inglês? Yes, I do. Do you speak English? E já desenvolve ali e começa a falar naturalmente. Como que você consegue isso? Entrando na plataforma, porque lá dentro eu sigo esses 3 passos. Se você for pegar outros cursos de inglês, eles seguem outros passos que não esse. E demora, e valores absurdos e tudo isso. Mas eu te garanto que eu consigo quebrar esse medo de você. Se você não confia em mim ainda, eu vou passar agora um vídeo rápido mostrando as minhas alunas falando, 2 das minhas alunas, né, porque eu tenho vários alunos, e alguns comentários sobre a plataforma, sobre a forma como eu ensino, sobre o método dos fonemas. Hey there, guys! Como vão? Como vocês estão? O meu nome é Vitória. Hello, eu me chamo Andresa. O meu inglês nunca foi o melhor inglês do mundo. Eu sempre tive um reading razoável para bom, um listening razoável e o speaking o pior de todos, porque eu sempre tinha muito vergonha de falar. O Speak Out foi um divisor de águas na minha vida, pois eu já frequentei outras instituições com a finalidade de aprender inglês. E por mais que eu me dedicasse, eu não conseguia compreender, principalmente quando escutava nativos falando. O Teacher Gio utiliza a metodologia focada no fonema. E a cada aula, ele escolhe um fonema para focar e explicar para os alunos, dando exemplos de palavras e até mesmo dessas palavras em frases, facilitando e muito a compreensão do inglês. E isso é maravilhoso, pois, de acordo com o que eu aprendi com o Teacher Gio, a prática é fundamental para conseguir aprender inglês. E eu acho que o melhor de tudo é o método que o Teacher Gio desenvolveu com a gente, que é o método dos fonemas, em que a gente destrincha mesmo o diálogo ali do inglês, o som de cada palavra, de cada sílaba, de cada letra dos nativos. Então, é dessa forma que eu tenho melhorado meu inglês e é dessa forma que eu convido vocês a melhorarem o inglês de vocês com a gente. Tenho muito orgulho dessas 2. A Deza, a Andresa e a Vicky, elas já estão comigo há um tempinho e elas estão sempre lá na minha aula ao vivo, comigo, me acompanhando. Eu tenho muito orgulho mesmo de elas terem aceitado deixar eu acompanhar essa jornada com elas e mostrar para elas que o caminho não é tão difícil, tão longo. E
Eu tenho muito orgulho delas duas. E eu quero ter orgulho de você também. E eu disse aqui que o preço não é absurdo, igual essas outras escolas de inglês. Eu falei que o tempo é diferente, porque eu não quero aprender você muito tempo, e o preço também é acessível. Você deve estar pensando, meu, essa plataforma deve valer muito, porque esse método você não encontra em lugar nenhum. E realmente a plataforma tem um valor muito grande. Só que o valor dela é muito mais do que dinheiro. O valor que a plataforma traz para você é o de transformação. Eu estou falando aqui para você que você vai aprender o inglês de uma vez por todas. E isso pode ter certeza que você vai conseguir aprender. Valor de dinheiro, essa plataforma custa só R$ 29,90 por mês. Você paga R$ 29,90 para receber tudo isso que eu te falei. Eu vou te uma transformação geral. E é diferente das escolas de inglês que você fica pagando e pagando meses e meses. Eu estou falando aqui, R$ 29,90, a plataforma está ali, completa. Estou te entregando a plataforma. Se você conseguir acabar rápido, beleza, você vai conseguir usar esse conhecimento, tudo certo. Consegui terminar aí a plataforma em 6 meses, eu fiz tudo, consigo já falar inglês. Beleza, muito bem, parabéns. Eu não vou te prender, eu não vou falar para você, você vai ter que pagar R$ 29,90 durante 2 anos. Não. Você vai pagar o que for necessário para você aprender o inglês. Eu vou estar ali te acompanhando e vou falar, vamos seguindo por esse caminho, faz isso aqui, faz aquilo outro, por R$ 29,90 no mês. Não vai ter nenhum acréscimo, é R$ 29,90 por mês. Você vai pensar, nossa, é barato. E realmente é barato. É menos que uma pizza. Se você vai pedir uma pizza, em uma refeição ali, você gasta mais que isso. Vai no restaurante para comer, gasta mais que isso. Hoje em dia, provavelmente, dependendo do lugar que você pedir, uma marmita ela já fica bem mais cara. Bem mais cara. Então, você vai ter acesso a 250 aulas, vai ter acesso ao teacher, eu vou estar lá te acompanhando, vai ter acesso a masterclass, vai ter acesso às aulas ao vivo, a aula gravada toda semana nova para você. Então, é muito conteúdo por R$ 29,90. Aí você deve estar pensando, nossa, é bom, mas eu quero mais, porque as pessoas sempre querem mais. Então, eu tô falando aqui para você, eu vou te dar um bônus. Vou dar alguns bônus para você. O primeiro bônus que eu quero te dar é de 30 dias de graça. Geralmente as pessoas oferecem 7 dias de graça, mas eu estou querendo te oferecer 30 dias de graça para você aproveitar essa plataforma, ver esse método e eu vou te mostrar que realmente ele funciona nesses 30 dias. E aí depois desses 30 dias começa a ser cobrado R$ 29,90 de você. Mas esses 30 dias iniciais é para você ver realmente se é isso que você realmente quer. Se você realmente quer mudar de vida, porque é desse jeito. É agora ou nunca, eu estou te falando aqui. É desse o jeito que você vai aprender. Nesses 30 dias você já consegue ver se realmente você se adapta a esse método, que para mim, pode ter certeza que você vai conseguir se adaptar. E depois, se você quiser, não está preso a nada, você pode cancelar. A gente não prende nenhum aluno. Não quero mais, beleza, a gente faz o seu cancelamento. E é isso. Então, esse conhecimento que eu vou te entregar aqui, nessa plataforma, você não vai encontrar de uma forma fácil aí, ainda mais por R$ 29,90. Então, beleza. Primeiro bônus, eu vou te dar 30 dias de graça. Esse bônus é top do top. Além disso, dentro da plataforma, você consegue retirar certificado. Então, você deve ter visto no site que você consegue um certificado desse curso aqui por R$ 23,00. Se você estiver dentro da plataforma, você não precisa pagar esses R$ 23,00. Dentro da plataforma, de R$ 29,90, você já consegue ganhar o certificado desta aula aqui que você está assistindo, Inglês para Iniciante. Tem certificado dessa aula, tá? Se você não sabia, caiu de paraquedas, eu vou te dar como bônus um certificado se você entrar dentro da plataforma do Speak Out Plus. Beleza? Tá bom? 2 bônus? Acho que tá bom, né? Ou você quer mais um bônus? Tá. Mais um bônus. Eu vou te oferecer uma apostila, então. Vou te oferecer um e-book de inglês para viagens. Nesse e-book que eu fiz, tem tudo sobre inglês de viagens. Tem como você se comunica no aeroporto, como você se comunica na imigração, dentro do avião, no hotel, dentro de um restaurante, num hospital, se você precisar, como você vai falar as coisas dentro de um hospital. É um e-book completíssimo de inglês para viagem. Estou te oferecendo aqui, se você entrar hoje, se você entrar até sexta-feira, na verdade, dentro da plataforma do Speak Out Plus. Se você entrar hoje, melhor ainda, que você já recebe hoje mesmo a sua apostila, tá? Mas você tem até sexta-feira, então, para ganhar esses 3 bônus. Igual a gente estava falando aqui até agora, né? São 3 formas de você mudar a sua vida na hora de aprender o inglês. Eu também estou te dando 3 bônus para você, de vez, entrar nessa plataforma e entender como ela funciona, tá? Eu vou mandar, então, no link, eu vou mandar no grupo do WhatsApp, o grupo lá que você tá, que você entrou aqui nessa aula. Entra lá no grupo que eu vou mandar o link lá para você agora.
para você acessar essa plataforma por R$ 29,90, sendo que o primeiro mês vai ser gratuito. 30 dias de graça lá para você aproveitar. Não gostou? Não quis? Só você cancelar. Mas eu tô te dando aqui, ó. É agora ou nunca. Eu tô te dando uma oportunidade que você pode perder e não conseguir mais, tá? R$ 29,90, primeiro mês de graça, como bônus. Entra lá no grupo do WhatsApp que vai ter o link para você acessar. Aí você pode falar, mas é gratuito mesmo esses 30 dias? Sim, é gratuito. As pessoas geralmente oferecem 7 dias, mas eu conversei com a equipe e falei, gente, 7 dias é muito pouco para a pessoa estudar o inglês realmente, saber se consegue encaixar isso na rotina. Eu acho difícil não conseguir, mas a pessoa precisa de mais. E eu quis oferecer mais. Sempre sou assim, quero sempre oferecer o máximo que eu consigo para vocês. Por isso que a aula de amanhã vai estar completa igual com essa, vai estar bem completa também. Então, nesses 30 dias é o suficiente para você conseguir. Além disso, não tem fidelidade. Você não precisa ficar ali sempre pagando, né, todos esses meses. Não quer mais, é só cancelar. Você não fica preso. Não, eu não quero te prender, você é livre. Você faz o que você bem entender. Eu estou ali querendo te ajudar. Estou segurando a sua mãe falando, vem comigo que eu vou te ajudar, vou te tirar disso aí. Desse cérebro fechado que não consegue aprender nada novo do inglês. Tá? Então, recapitulando, tem todas essas coisas que eu consigo entregar do produto. Você vai ter 250 aulas lá dentro já gravadas. Toda semana eu vou dar 2 aulas novas para você, sendo que uma delas é ao vivo. Eu estou ali conversando com você, com toda a turma, né, na verdade. Vai estar todo mundo ali conversando comigo, eu com vocês. Tem também as Masterclass, que são aulas exclusivas e completíssimas sobre determinados temas que podem te ajudar, por exemplo, a falar de desenvolver uma comunicação assertiva. Isso você não encontra em qualquer lugar, ainda mais em inglês. Se em português já é difícil você encontrar alguma masterclass que te ensina isso, em inglês, então, tudo isso dentro da plataforma. Tem certificado também dos cursos complementares. Então, fiz esse curso aqui de inglês para a área da saúde. A gente emite um certificado para você. Eu quero e-book. Tem dentro da plataforma também, tem apostilas, tem atividades. Então, ele está completíssimo. Tem muita coisa lá dentro dessa plataforma para você. O link já está lá rolando no grupo. Você já pode entrar, você já pode acessar, beleza, você já pode fechar. Eu vi lá, eu entrei, mas eu vi que só tem cartão de crédito. Olha, eu estou muito, muito bonzinho hoje. A gente fecha cartão de crédito. Pede emprestado para alguém, vê com a sua família, se tem alguém que aí você também já até divide com a pessoa, fala, vamos lá entrar junto para você assistir. Mas se você não tiver, realmente não tem jeito de cartão de crédito, entre em contato com o nosso suporte. No site mesmo que você clicou, do link do grupo, você consegue ir para a página e lá você consegue o contato do suporte. Tem ali um botão, entre em contato com o nosso suporte e fala, eu assisti a aula, amei a aula, eu quero muito entrar na plataforma, mas eu não tenho cartão de crédito. Que aí o pessoal vai te auxiliar. Certo? Chegou, bateu os 30 dias do bônus, do gratuito, e foi cobrado no meu cartão, mas eu esqueci de cancelar, não quis cancelar. Você tem 5 dias depois que foi cobrado para pedir o reembolso, que a gente faz o reembolso para você, tá? Sem custo nenhum. Bom, não sei mais o que falar. Estou te falando aqui que você acabou de encontrar a plataforma perfeita para finalmente sair da mesmice, sair daquilo lá de eu compreendo bem, mas eu não sei falar. Eu não sei falar inglês, nada, zero. Chega de falar isso. Tá? Chega de falar isso. Você vai conseguir, dentro da plataforma, vai ser sensacional. Você vai evoluir para um nível que as pessoas vão olhar e falar, o que você fez que do nada você está falando muito bem? E logo nas primeiras aulas você já vai perceber uma diferença. Você já percebe uma diferença, porque o método é assim que ele funciona. É assim que ele funciona. E eu não estou escondendo nada aqui de vocês. Não estou passando nenhuma coisa milagrosa, nenhuma poção mágica que vai, nossa, falou inglês. Não, mas eu estou te mostrando o jeito certo. Não tem outro jeito que não seja esse. Eu te dei todas as ferramentas necessárias, eu te mostrei tudo que é essencial para você entender que esse método é único. Quando você era pequeno, eu mostrei que você aprendeu a falar e aí foi mudando. Quando você aprende uma língua nova, é desse jeito que você faz para ir acrescentando as outras coisas. Pelos sons, você já vai entendendo como escrever aquilo lá. Então, tá tudo entregue aqui para você. Basta só você aceitar, segurando a minha mão e vir comigo. Certo? Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar para o nosso suporte, pergunta em relação à aula, pode perguntar para o suporte que eles vão passar para mim e aí eu vou conseguir tirar as dúvidas de vocês dessa aula daqui, de hoje, tá? E não esquece, continua lá no grupo que amanhã tem mais, a gente está de volta com a aula para você aprender cada vez mais sobre o mundo dos sons, certo? É isso então, gente, muito obrigado pela sua participação. Qualquer dúvida, manda mensagem lá, não fala,
dúvida besta? Não, nenhuma dúvida besta. Pode mandar uma mensagem. Eu espero vocês na plataforma. Se você entrar hoje na plataforma, você já vai me encontrar lá. Só mandar uma mensagem nos comentários, falando, amei essa aula, quero mais. Que aí eu vou estar lá para comentar com vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na nossa próxima aula. Bye, bye. See ya!